Olá, turma. Olha só, aqui no diário nós temos a guia de materiais de aula. E na guia de materiais de aula nós temos bastante materiais aqui. Como a gente está voltando para Portugal nesta aula, então resolvi aqui fazer uma revisão dos materiais, né, que a gente colocou aqui. Então, o primeiro material relacionado com Portugal é este segundo, do dia 25 de fevereiro de 2026. Então, vamos abrir aqui, abrir esse material. O que nós encontramos é um material de 20 páginas, né? Então, ele traz aqui o início do Portugal. Então, deixa eu tentar ver se... Vamos passando ele aqui. Nós temos na capa, né, o título, Portugal, início da jornada. Então, desbloqueie a lógica de programação com o Portugal Studio. Aí você tem um código de exemplo, onde você tem a primeira linha, que é programa, aí depois função início e escreva Olá Mundo, né? É um código padrão para quem está sempre começando em alguma linguagem. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter um esboço, né, de como é a interface do Portugal Studio. Nós temos aqui a janela principal, onde a gente digita o código, né, que é a área de código, um botão para execução desse código, e aqui é o console, onde ocorre a saída da execução do nosso programa, do nosso algoritmo. No slide seguinte, nós temos aqui o esqueleto do código, uma anatomia, né? Então, container principal é o programa. Então, pessoal, container, nós podemos entender o container como uma caixa, né? Aí dentro dessa caixa, desse container principal, que é o programa, você tem aqui as margens dele, né? Que é abre chaves e fecha as chaves desse container principal, dessa caixa. Dentro dessa caixa vai outro código, né, que inclusive pode ser obrigatoriamente a função início. Então nós temos que sempre iniciar com o programa, abre e fecha chaves, e obrigatoriamente tem que ter uma função início para dar início ao nosso código, né, que é o ponto de partida onde tudo acontece. No próximo slide, nós temos aqui informações sobre variáveis, e vocês devem estar lembrados que esses slides já foi comentado em sala de aula, né? Aqui nós temos variável do tipo inteiro, onde você encontra números sem vírgula, variável do tipo real, onde você encontra números de fracionados, né? Onde você tem casas após a vírgula, e aqui no caso são casas após o ponto, porque o ponto é relacionado à língua inglesa, né, na programação. Por isso tem um ponto aqui em vez da vírgula. As variáveis do tipo cadeia, nós podemos observar que são referentes a palavras, textos e frases, né? Então aqui temos um exemplo, Olá Mundo. Observe que sempre tem que estar entre aspas, correto? E caractere. Caractere vai se referenciar a uma única letra. Então, isso é um caractere. Lembrando que você pode ter um número aqui também, entre aspas simples, e vai ser um caractere. E o tipo lógico ou booleano, né? Em inglês seria booleano. Ele é o tipo que determina dois valores, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. 1 ou 0, verdadeiro ou falso, né? Aqui tem um desenho de uma manivela, né? Onde você tem o estado ligado e desligado. Então, é uma variável binária, né, de valor binário. Aí, guardando itens, é claro, né, que você tem a declaração da variável, você tem que informar inicialmente o tipo da variável e, em seguida, qual o nome dessa variável. E, por fim, você atribui um valor para a variável. É o que nós temos aqui no nosso exemplo. Então, o que cabe na caixa? Quando ele fala caixa, ele está dizendo da variável. A variável como uma caixa onde você pode guardar alguma coisa. Então, vida é do tipo inteiro, e então você pode guardar dentro dela números do tipo inteiro. Então, aqui o valor atribuído para essa variável é número 100. O tipo de variável cadeia, que se refere a frases, palavras, recebe aqui o nome de Arthur. E o tipo força, né? Quer dizer, o tipo da variável real é o tipo dessa variável força, onde ela vai receber o número que tem casas após a vírgula. Aqui no caso é casas após o ponto, né? Então 15.5. Então só aí 3 exemplos de variáveis. Aqui nós temos dica: nomes de variáveis não podem ter espaços. Então, por exemplo, se você tivesse
pensando em colocar espaço entre nome e herói, aqui você teria duas variáveis em vez de uma só. Eu aconselho sempre você usar um underline, se você preferir, entre duas palavras do mesmo nome de variável. Então, comando escreva. Então, agora nós estamos entrando aqui no comando em que nós vamos apresentar um texto na tela, né? Então, nós temos aqui exemplos, né, do comando escreva, onde você tem uma frase, uma palavra, um texto, aqui no caso, olá, e colocamos uma vírgula para a gente conseguir concatenar um valor de uma variável, ou seja, juntar o valor de uma variável com um texto, né? E como você está usando uma variável aqui, você não coloca entre aspas, porque senão o Portugal vai interpretar nome e herói de forma literal, como se fosse um texto e não uma variável. E aqui você também tem um exemplo de como pular a linha, né? Que é o caso que acontece aqui. No exemplo, olá, Arthur, bem-vindo na linha seguinte. Se você não usa a barra N para pular a linha, geralmente ele não quebra essa linha, né? Seria escrito na mesma linha logo após a palavra Arthur. Então, e já que a gente viu o comando escrever, agora temos o comando ler. Ler, a gente vai ler uma informação do usuário que vai nos fornecer. Então, por exemplo, nós temos aqui, digite a sua idade na função escreva e temos na função leia uma forma de você atribuir o valor que foi dado pelo usuário numa variável chamada idade. Então, o programa pausa e espera o jogador digitar e apertar Enter. Então, a matemática do jogo. Então, nós temos aqui operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e até, inclusive, resto da divisão, né? O módulo. Então, aqui nós temos um exemplo, inimigo vezes 10, sobre questão de pontos, e vida recebe vidas menos 1, que é a subtração. Então, as operações matemáticas são usadas para calcular pontos, reduzir vidas e controlar o jogo. É claro, pessoal, que isso aqui é só um exemplo, né, de como que a gente usa Portugal. Aí nós temos aqui os operadores lógicos, que são operadores que vão determinar, vão fazer um julgamento sobre variáveis, né, de verdadeiro ou falso. Então nós temos aqui o valor E, esse operador E, onde ambas as entradas de informações têm que ser verdadeiras para que o resultado também seja verdadeiro. No operador OU, ele apenas precisa que uma das entradas seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Caso contrário, se as duas entradas forem falsas, a saída também será falsa. E aqui, no operador E, basta que uma seja falsa, né? E o resultado também vai ser falso. O não, o que ele faz? Ele apenas inverte o resultado final. Então, por exemplo, se entrou verdadeiro com não, o resultado é falso. O inverso também. Se entrou falso, o resultado é verdadeiro, porque o não está sempre invertendo essa lógica. Então, nós temos aqui um exemplo. Tem chave igual a verdadeiro? E porta trancada igual a verdadeiro? Aí o resultado vai ser verdadeiro. Então, para que o resultado seja verdadeiro, as duas entradas também têm que ser verdadeiras. Ou então aqui no operador OU, onde basta que vida seja maior que 90 para que o resultado seja verdadeiro. Ou basta que tem escudo seja verdadeiro para que o resultado também seja verdadeiro. E o inverso, né? O não, ele apenas inverte esse valor booleano, esse valor lógico. Se inimigo invisível é falso, o não torna verdadeiro. Se o inimigo invisível é verdadeiro, o não torna ele falso. Então, agora nós temos aqui a bifurcação, onde você vai trabalhar o conceito de se e se não, que é um teste condicional. Então, por exemplo, teste vida maior que 0. Você vai poder fazer o teste da seguinte maneira. Se vida é maior que 0, ele vai executar esse bloco do verdadeiro. Se não, ou seja, se vida não é maior que 0, é 0 ou é negativo, ele vai executar um bloco de comandos do falso. Então, sendo a vida maior que 0, ele vai executar esse comando, escreva, continue jogando. Se a vida for menor que 0, ou seja, não é igual a 0 e é negativo, então ele se torna falso. E ele executa o comando game over, né? A função escreva a frase game over. Agora nós temos múltiplos caminhos, estrutura se não se, que é uma continuação do se
e do se não. Então nós temos aqui a possibilidade de você usar o se, depois você pode usar o se não, se, e por fim usar apenas o se não. No se não, vocês observam que ele não executa nenhum teste, né? Ele não executa nenhum teste, ele já executa um código. Mas o se não com o se na frente, ele já faz um teste também, assim como o se. Então, se pontos maior que 1000, a variável nível recebe essa informação, ouro. Caso o ponto não seja maior que 1000, ele vem para um segundo teste, né? Então, se não é maior que 1000, então, se pontos é maior que 500, então o nível recebe prata. Caso contrário, ou seja, nenhuma das duas opções foram verdadeira, ele vem para o se não, onde o nível recebe bronze. Aí você pode observar que temos aqui essa mesma estrutura acontecendo, né? Então, o fluxo é o seguinte, ele inicia aqui o fluxo, aí ele faz um teste, né? Esse teste é uma pergunta. Pontos é maior que 1000? Se for verdadeiro, o sim, né? Ele vai receber ouro. Não, ele vai continuar a queda aqui da água, o fluxo, onde ele pergunta novamente, pontos é maior que 500? Se for sim, então vai receber o nível prata. Caso contrário, ele continua o fluxo, onde acontece a atribuição do bronze. Então ele testa na ordem, a primeira verdadeira vence. Quando uma verdadeira vence, né, uma delas, o restante não é executado. E agora nós entramos aqui na possibilidade de fazer escolha, né? E aí aqui nós já temos uma estrutura de seleção, né? Que é o comando escolha, onde ele é uma função que recebe um parâmetro. Esse parâmetro ou argumento que ele vem aqui dentro, ele está relacionado com um caso. Então, por exemplo, a opção ele vai ser uma variável que vai ser lida a partir de um comando escreva. Então, o comando escreva perguntando para o usuário qual a sua escolha, né? Qual a sua opção, o que você deseja fazer. E aí você tem um comando layer que vai atribuir o valor em que o usuário deu para uma variável chamada opção. Logo em seguida, na estrutura da escolha, essa opção vai ser comparada com os casos disponíveis. Então, caso o usuário tenha escolhido 1, né, no valor atribuído para a variável opção, ele vai executar este bloco de comando e depois ele para. Aí você tem o caso 2, caso seja o valor 2 atribuído para a opção, ele vai executar esse bloco de comando e depois ele para. Veja que a estrutura é sempre dessa maneira, né? Escolha, aí vem um parâmetro de opção, aí em seguida você tem um caso e finaliza com pare. Cada caso finalizando com pare, porque caso contrário ele vai executando até chegar no final. Mas se for apenas a opção 1, o escolhido, você tem que parar aqui. Do contrário, ele vai indo toda a vida até encontrar o último caso, né? Que é o caso contrário. Aí, nesse caso aqui, ele já executa, né, essa parte e escreve a opção inválida. Ou seja, o caso contrário é quando a opção não se identifica com nenhum caso que está aqui programado. Então, ele executa essa função aqui, o contrário, ou seja, opção inválida. Então, por exemplo, você tem lá uma estrutura de escolha onde tem um menu, iniciar e configurações como duas opções possíveis. Se o usuário digitar 3, por exemplo, o que vai sair de informação é um escreva, opção inválida. Certo? Então, vamos prosseguir. E aí nós entramos aqui no loop infinito. O que é um loop infinito? Nós temos uma estrutura de repetição, que é um laço de repetição, né? Chamado enquanto. Então, observa que para o enquanto ele tem uma condição como argumento, né, como parâmetro da função dele, que é sempre um teste. Então, se energia menor que 100, ou seja, enquanto o valor de energia é menor que 100, ele vai executar todas as vezes o código que tiver dentro do bloco dele, entre chaves. Então, ele escreve aqui, carregando, pontinho, 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 energia recebe energia mais 1. Cada volta que ele dá, ele atribui um valor à variável energia. Então, se a energia era 0 inicialmente, na primeira volta ela recebe 1.
Na segunda volta, ela recebe 1, mas como já valia 1, se torna 2. Aí na terceira volta, como ela é 2 e recebe mais 1, ela se torna 3. Dessa maneira, até quando ela chegar ao número 100, o teste é que vai dar falso, porque 100 não é menor que 100. São valores iguais. Então ela interrompe, né? Então é isso que acontece nessa estrutura de repetição, que é um laço, né, de repetição. Laço porque ele tem esse círculo, né, que se repete. Então aqui ele testa a condição, a energia, enquanto a energia for menor que 100, executa o bloco e volta a testar novamente. Então testa primeiro, executa depois. Porque é o início, né, da estrutura, ela já testa na primeira linha. Então a condição precisa mudar lá dentro para não travar o jogo. Por que o loop é infinito? O loop é o laço infinito. Porque se você não fizer com que essa variável mude o estado dela, né, mude o valor dela, ela nunca vai satisfazer a condição de ser igual a 100. Então ela nunca vai interromper e vai sempre continuar executando aqui de uma forma infinita. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, se você tirasse aqui, tira essa linha e deixa escreva carregando. Então ele vai ficar infinitamente escrevendo, carregando durante toda a existência dele, travando assim o programa, mantendo ele apenas nesse loop infinito aí, que é o que nós não queremos, loops infinitos. Então, atire a primeira e faça... Atire primeiro e faça enquanto. Atire primeiro significa, ao contrário desse daqui, que ele testa primeiro, né? A condição ela é testada primeiro, no enquanto. Nessa daqui, ela é executada primeiro e depois testada. Então você tem a estrutura faça primeiro, teste depois. Então nós temos aqui faça. Então, veja que não está nenhum teste aqui na primeira linha, ele já executa o bloco, digite a senha, leia a senha. Enquanto a senha for diferente da senha correta, que é 1, 2, 3, 4, ele vai ficando executando esse laço de repetição. Mas veja que o enquanto, né, o teste, ele acontece apenas na última linha. Então ele sempre vai executar primeiro o bloco de comando. Então executa pelo menos uma vez e depois ele verifica. Então, ele executa o bloco, faça e depois testa a condição no enquanto. Veja que é uma lógica invertida do anterior, né? No enquanto, ele testa primeiro para depois executar, e no faça enquanto, ele executa primeiro para depois testar. Então, continuando, nós temos aqui uma repetição controlada com a estrutura para. Então, nós vimos enquanto, vimos faça, e agora estamos vendo o para, que também é uma terceira forma de laço de repetição. Então, a forma de estrutura para, ela é um pouco mais complexa. Então, você observa que é uma função, né? Que ela tem 3 argumentos. Então, primeiro você tem a declaração de uma variável de inicialização, né? Aqui é um inteiro i, que recebe 0. Depois você tem um terceiro parâmetro, que é a condição, ou seja, condição de parada, quando enquanto i menor que 10, né, a condição da parada. E depois um argumento de incremento. Então, aqui nesse incremento, o que está acontecendo aqui é que o i, a cada laço, a cada vez que ele se repete, ele é acrescentado de mais 1. Então, é um passo que aumenta 1. Então, como o i começa com 0, na primeira rodada que ele executa aqui, ele já vai receber o valor 1. Aí depois, 2, 3, 4, e é isso que esse código aqui vai fazer. Vai escrever a mensagem contagem, o valor da variável i, e vai quebrar uma linha. E ele vai sempre repetir isso até que ele se torne um valor 9. Né? Então, quando o i valer 10, ele não vai mais satisfazer essa condição e vai executar o quê? A parada. Então, quando 10 não é menor do que 10, 10 é igual a 10, então ele interrompe e não escreve mais. Então, o que ele vai escrever aqui é uma contagem que vai de 0 até o valor 9. E se você quisesse que o 10 saísse, então deveria colocar esse teste aqui, essa condição, como um valor 11. Aí o 10 iria realmente aparecer aqui na escrita, né, do nosso programa, do nosso algoritmo.
Então, prosseguindo, aqui nós vamos ter já uma estrutura um pouco mais complexa, né? Ela é uma estrutura em que armazena vários valores de uma vez só, e esse é o nome dela, vetores, né? Nós temos aqui vetores, e esses vetores eles trabalham com essa analogia de várias caixinhas, né? Vários containers dentro de um vetor. Aqui nesse caso, você pode observar que existem 4 caixinhas onde você consegue guardar 4 valores. Então, por exemplo, a cadeia inventário, ele sendo um vetor, né, de 4 lugares, mas é do tipo cadeia, ou seja, ele é um vetor que guarda valores de texto, palavras. Então, na primeira posição desse vetor de 4 lugares, você consegue determinar a posição usando o índice, né? Aqui entre colchetes, o nome da variável inventário, e entre colchetes o valor do índice da posição desses 4 lugares. Então, na primeira posição, guarda-se um valor, no caso a espada. Vendo, pessoal, que esse exemplo aqui da espada e dos armários são apenas exemplos ilustrativos. Não é que realmente esteja sendo guardada uma imagem de uma espada, mas sim o texto, né? A palavra espada. Então, você pode percorrer esse vetor, que tem vários lugares, né? Através de um laço de repetição. Um deles pode ser o próprio para. Então, dentro do laço de repetição para, você coloca lá que a variável inicial é a i do tipo inteiro, ela recebe 0, né, inicialmente, enquanto i for menor que 4, você vai incrementando ela de 1 em 1. Dessa maneira você percorre todo o inventário, desde o índice 0 até o índice 3, e vai escrevendo o resultado que tiver nesse índice. Veja que se você colocar o número 5 em vez do 4, ele vai tentar acessar uma posição 4 que não existe aqui, porque ele começa a contar a partir do 0. Então você tem 4 lugares realmente, mas é uma contagem a partir do 0. Se você colocar o número 5, então ele vai tentar acessar uma posição inexistente, e isso pode quebrar o teu programa, pode dar erro. Certo? Então temos que ficar bem atentos nisso. Ele conta a partir do 0. Se você colocar aqui i vale 1, ele vai começar a contar a partir da segunda posição, e esse laço de repetição vai ignorar completamente o valor que tiver na posição 0, no índice 0. Certo? Então vamos dar aqui uma próxima slide, onde nós temos uma evolução dos vetores. Na evolução dos vetores, nós temos aqui a visualização de que vetores, em termos de matrizes, é um conjunto de vetores. Então, podemos dizer que aqui nós temos, na vertical, um vetor, 2 vetores, e aqui o terceiro vetor, que juntos formam uma matriz. Podemos também pensar matrizes como uma planilha eletrônica, como o Excel, por exemplo, que você tem colunas e você tem linhas. Então, matriz é uma representação de uma planilha, com colunas e linhas. Só que numa planilha eletrônica como Excel, você vai observar que a coluna lá, ela é representada por letras. Então, letra A, letra B, letra C representam as 3 colunas da planilha. Aqui na programação não é dessa maneira, né? Então, nós temos que tanto colunas quanto linhas são representadas por números. E como que a gente cria uma matriz de 3 por 3, ou seja, de 3 linhas por 3 colunas? Aqui no exemplo nós temos mapa como uma matriz do tipo inteiro, onde ela tem a seguinte dimensão, 3 por 3. Para que você acesse uma posição, você usa o índice, né? Tanto o índice de linha quanto o índice de coluna. Então, na linha 0, na coluna 1, está sendo atribuído o valor 1. Linha 0, coluna 1. Nós temos aqui a linha 0 e a coluna 1, onde nós temos uma cor vermelha, representando a atribuição de um valor nessa posição da matriz. Vamos seguindo adiante. Aí nós vamos entrar aqui em funções. A função, pessoal, a função, ela trabalha da seguinte maneira. Você tem sempre um bloco de comandos onde você pode agrupar dentro de uma função que tem um nome. Então, quando você já está executando o código mais simples do Portugal, como o Hello World, você já tem uma função chamada início. Então,
Então, dentro de início, você tem um bloco de comandos, né? Então, resumidamente, é isso. Função serve para agrupar linhas que, sem essa função, ela estaria solta, né? E você consegue sempre chamar esse bloco de código através de um nome de função. Então, por exemplo, aqui nós temos várias linhas sobre escreva, a função escreva, onde você tem a mensagem o personagem pulou. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes essa função. Então, para que você não tenha que escrever 7 vezes, 10, 15, 20, 30 vezes a mesma coisa, você coloca dentro de uma função esse código e chama ele quantas vezes quiser. Então, por exemplo, aqui no exemplo nós estamos vendo que ele criou uma função com o nome de pular. Então, não repita o código, crie uma função e use quantas vezes quiser. Aí, nesse exemplo, nós temos aqui que foi criada a função com o nome de pular, e dentro dela você tem lá o comando escreva o personagem pulou. E basta você chamar a função pular quantas vezes você quiser, e ela vai executar esse comando, os blocos, né, as linhas de comando que você colocou dentro da função pular. Então, aqui no caso é muito simples, mas você poderia realmente incrementar vários códigos dentro desse bloco da função pular e chamar quantas vezes você quiser essa função. Aí, em seguida, nós temos explicações sobre as bibliotecas, né, que vêm dentro do Portugal. Então, você entenda que bibliotecas são o quê? Códigos prontos que dão superpoderes ao seu programa. Então, você tem códigos prontos que podemos usar através dessas bibliotecas. Mas para você usar qualquer biblioteca, você tem que inicialmente chamar ela, incluir dentro do seu algoritmo, né, dentro do seu código. Aqui temos um exemplo. Inclua a biblioteca matemática. E aí está dando um apelido para a biblioteca matemática com 3 sílabas, né, com 3 letras, que é match. Então, você poderia chamar matemática por inteiro ou pelo apelido, né, que foi dado para ela, que é um encurtador do nome dela. Então, nós temos aqui raiz, é um tipo de variável real, né, o tipo da raiz dessa variável. Aí ela está sendo atribuída a ela um valor. Que valor é esse? A raiz quadrada de 25. Veja que a biblioteca matemática, ela tem lá dentro dela uma função chamada raiz quadrada. E aí você consegue invocar essa função para ser utilizada no seu código, chamando ela pelo nome, acrescentando apenas um ponto. Esse ponto invoca essa função que está dentro da biblioteca, e aí atribuímos um valor como parâmetro dessa função, para que ela nos retorne o resultado, que é a raiz quadrada de 25, que é 5, né, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de como você inclui uma biblioteca no seu código e a forma como você utiliza a biblioteca. Então, temos biblioteca para matemática, biblioteca para trabalhar com texto, biblioteca para trabalhar com utilidades. E aí, nós chegamos ao final aqui desse slide, que ele é um slide bem rápido, né, para que dá uma visão geral para a gente ter uma noção do que tem de possibilidades no Portugal Studio e na linguagem Portugal, que é uma pseudo-linguagem de programação, certo? E é isso, pessoal.